Sacrifícios e holocaustos e ofertas pelos pecados não te agradaste. Está falando da lei de Moisés. No rolo do livro está escrito a meu respeito: a tua lei está escrita no meu coração. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. O Filho de Deus veio, viveu uma vida de renúncia. A lei de Deus, os 10 mandamentos do Pai, estava no coração dele. Então, os sacrifícios realizados não teriam valor para Deus. O dia da expiação é onde o sumo sacerdote vai aspergir sangue 7 vezes lá no propiciatório. Debaixo do propiciatório está ali as tábuas da lei, com a lei de Deus escrita em tábuas de pedra, mostrando o coração do homem, de pedra. Mas o Filho de Deus veio e anulou esse testemunho que era contra o povo. Ele cumpriu a lei de Deus porque a lei de Deus estava no coração. O Pai aceitou esse sacrifício, ressuscitou ele dentre os mortos, mostrando que ele aceitou esse sacrifício. E como prova de que o Pai aceitou o sacrifício, derramou o Espírito Santo em todos. Primeiro nos judeus, depois nos gentios. E isso começa o cumprimento do que está escrito em Jeremias 31. 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei nova aliança, não só com os judeus, diz com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Não com circuncisão, não com sacrifício de animais, não com obras da lei. Mas na mente deles imprimirei a minha lei, por causa do sacrifício do meu filho. Entendeu, irmãos? E isso tem a ver com as promessas feitas a Abraão. Se Deus disse para Abraão, Paulo citou aqui, não foi? No verso 10. No verso 10 não. No verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Quer dizer que todos os povos estariam debaixo de maldição. Até mesmo os próprios judeus. Por isso que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição por causa do testemunho da própria lei. A própria lei está falando. Ela não está dizendo assim, Deus não deu a lei para o povo, aí o povo pratica e Deus fala, seu maldito, praticou a minha lei, vocês não sabem que a minha lei é maldita? Porque parece que é isso que está na cabeça desses judeus. Quando o povo pratica a lei de Deus, eles estão recebendo o testemunho da própria lei, tabernáculo do testemunho, arca do testemunho, véu do testemunho, e o véu é da separação, mostrando que eles estavam separados de Deus. Eles estavam perto. Lembra que Paulo fala? Os que estão perto, os que estão longe, os que estão em Cristo. Eles estavam perto, mas não estavam em Cristo, porque tinha o véu da separação. Então, as próprias obras da lei, que são as festas e os sacrifícios, estavam dando testemunho de que eles estavam debaixo de maldição e Deus só estava suportando aquilo até vir o Filho. É o que Paulo fala em Gálatas 4. Entendeu? Então, Paulo não está contra a lei. Ele não está falando que a lei é maldita, que a circuncisão não vale nada, chutando Moisés e a Torá. Ele não está fazendo isso, ele está explicando a realidade dessas coisas. Ele ainda continuava praticando a lei de Moisés, mesmo nesse tempo, para dar testemunho, e ainda pregava a circuncisão para os judeus, porque os judeus não poderiam parar até que o templo estivesse de pé, eles não poderiam parar, senão os seus familiares que ainda não haviam recebido a luz, não iriam crer na nova aliança, vendo eles abandonando a lei de Moisés. Você está golpeando a mente do seu irmão. Imagine você um judeu ou uma judia naquela época. Você crê no Senhor, o véu é tirado, agora você pratica as festas e enxerga o Filho de Deus. Aí você diz, agora não vou fazer mais nada. Esses rudimentos fracos e pobres, eu não vou parar com isso. Agora eu vou obedecer o Senhor. Você acreditou, você entendeu, demorou às vezes 1 ano, 6 meses, 1 ano, mas você entendeu, os seus familiares ainda não. Para que eles entendam, você tem que estar continuando a fazer as coisas, conforme eu li para vocês os textos, tudo bonitinho, em vídeos passados. Entendeu, irmãos? Não está bem explicado isso daqui? Eu estou anulando a circuncisão
nessa pregação aqui, eu estou anulando a circuncisão, a lei de Moisés? Não, eu estou explicando os conflitos de Paulo e a transição das alianças. Aí, presta atenção no verso 15, irmãos, e aí a gente finaliza. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só. 2 pontos. E o teu descendente, que é Cristo. Ele citou aqui, o teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Irmãos, coloca o verso 17 na sua mente. Olha como é verdade o que eu estou falando. Paulo está pregando aqui, não leis de homens. Ele não está combatendo aqui leis de homens no sentido de, presta atenção, no sentido de que judeus e fariseus e saduceus e escribas estavam acrescentando coisas sobre a lei de Moisés. Isso quem combateu foi Jesus, foi o Filho de Deus. E ele cita Moisés porque Moisés seria a melhor opção para combater isso. Moisés seria o antivírus, mas aqui o antivírus é Abraão. E por isso que ele fala, ora, uma lei anteriormente confirmada por Deus com Abraão, a lei que veio, quer dizer, voltando, e digo isto, uma aliança, Deus fez aliança com Abraão, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode desfazer a promessa. Irmãos, a lei que veio 430 anos depois da lei confirmada é o Sinai. É a lei lá que o próprio Deus veio no Sinai e falou e acrescentou. Os 10 mandamentos foi o que o próprio Deus falou. Isso é eterno. As coisas que vêm após os 10 mandamentos não são eternas. Elas servem de aio para conduzir o povo até Cristo, para que eles, com consciência de pecado, fossem até o Filho de Deus e então recebessem o ministério do Espírito Santo para pôr a lei de Deus, a própria voz dele, lá no Sinai, no coração do homem. Como Deus disse em Êxodo 19, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, todos vocês serão reinos de sacerdote. Falou para as 12 tribos, não falou só para a tribo de Judá, nem para a tribo de Levi. Todos, falou para as 12 tribos. Aí Deus fala, olha, lavem as suas vestes hoje e amanhã, e ao terceiro dia eu vou descer para falar a minha lei. Ao terceiro dia. Lembrou de alguma coisa? Ao terceiro dia, Deus desceu no Sinai e na hora de falar os 10 mandamentos, é como se Deus tivesse dito, Moisés, agora dá licença, você é o mediador entre eu e o povo, mas os 10 mandamentos sou eu que vou falar, dá licença. E disse, e falou, e o povo, ouvindo, disse que iria guardar. Moisés registrou no livro da lei, mas após Moisés ter subido no monte, o povo adulterou. Então a lei que Deus falou com a sua voz foi parar não nos corações, mas em tábuas de pedra. Por isso vem o dia da expiação, que seria a sexta festa dentro de 7 festas. Entendeu, irmãos? Então Paulo está falando aqui realmente disso. Aí o verso 18. Porque se a herança provém de lei, a de Moisés, sem um pingo de fermento fariseu. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então, se eles quisessem realmente, de fato, ouvir a lei, eles tinham que olhar para o tempo de Abraão. Aí o verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ou seja, por que a lei veio? Alguém poderia ouvir o discurso de Paulo até o verso 18? Vamos supor que Paulo pregou até o verso 18 e mudou de assunto. Eu iria ler, iria falar, peraí, a lei de Moisés, que são obras da lei, traz maldição para o povo, a promessa que Deus fez a Abraão traz bênção. Deus fez primeiro a promessa a Abraão falando de a bênção, né? Serão abençoadas todos os povos da terra, inclusive Israel.
Aí a lei de Moisés traz maldição. Abraão, bênção, Moisés, maldição. Abraão, bênção, Moisés, maldição. Então a lei de Deus está contra as promessas? O apóstolo Paulo está ensinando que a lei de Deus está contra as promessas? Paulo, sabendo disso, sabendo que as pessoas torcem o seu ensino, ele já aplicou aqui, ele mesmo aplicou um vírus no seu próprio escrito e já deu o antivírus. Qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele diz, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, Jesus, e foi promulgada por meio de anjos, se referindo aos profetas, não é anjos. Anjos não falaram a lei. Os anjos são mensageiros. Pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Olha o verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Como eu disse antes, Paulo sabe que a igreja de Gálatas era atacada por esses judeus. Iriam contrariar ele. Se Paulo para o discurso aqui e muda de assunto, eles iriam ler as cartas de Paulo e iria falar, olha aqui, Paulo está falando que Moisés trouxe a maldição, aí Deus prometeu a bênção para Abraão. A lei de Moisés deixa vocês debaixo de maldição, a aliança que Deus fez com Abraão traz bênção. Então Paulo está ensinando que a lei que veio 430 anos depois da promessa, é contra a lei de Deus, é contra as promessas feitas a Abraão. Aí Paulo pega esse vírus maldito, aplica na carta e já dá o antivírus. Ora, porventura, a lei, que veio 430 anos depois da promessa, é contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei, se referindo àquela que veio 430 anos depois da promessa, a primeira aliança na sua legitimidade. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, tudo debaixo do pecado. Quando ele fala Escritura, ele se refere à lei também, viu? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, tanto judeus como gentios. Quando Paulo diz que a Escritura encerrou a tudo debaixo do pecado, ele está concordando com o que ele falou em Gálatas 3, verso 10. Todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Maldição é pecado. Estão debaixo de maldição não no sentido de que a lei de Deus é maldita, mas no sentido de que a lei de Deus, no formato da antiga aliança, dá testemunho de que todos estão debaixo do pecado, estão debaixo de maldição, mas Deus está suportando isso. Não está aniquilando os pecados de uma vez por todas, está suportando, porque ele tinha em vista a vinda do seu filho. Eu vou jogar um pouco mais de luz nisso que eu acabei de falar. Gálatas 4, verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito, ou seja, a lei é escritura. Está escrito, a lei é escritura. Entendeu? Verso 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Verso 30. Contudo, o que diz a Escritura? E citou Abraão, não foi? No verso 21 ele diz, dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito. Não ouvis a lei? Porque está escrito. Ou seja, a lei é a Escritura. Verso 30. Contudo, o que diz a Escritura? E cita a lei. No verso 21 ele diz que a lei é a Escritura, no verso 30 ele está dizendo que a Escritura é lei. Volta em Gálatas 3, verso 10. Todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Entendeu? É evidente que pela lei, verso 11, ninguém será justificado diante de Deus, porque ele não falou, está escrito, mas citou o que está escrito. O justo viverá pela fé. Verso 12, ora, a lei não procede de fé.
a lei de Moisés não procede de fé, porque está escrito: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. No tempo da antiga aliança, no formato dela, você pratica as coisas que Deus ordenou e por elas você tem vida. Se você não estiver no dia da expiação lá, se humilhando diante de Deus e tentar praticar alguma coisa no dia de sábado, onde a lei diz que não é para praticar, Deus disse: eu mesmo vou contra essa pessoa e vou tirar ela do povo de Israel. Não precisa nem de testemunha. Ainda que ninguém olhasse e testemunhasse o que ela está fazendo e ela escapando do apedrejamento, eu mesmo vou contra essa pessoa e vou tirá-la do povo de Israel, porque é o dia da expiação. Isso são trabalhos da lei. E o primeiro a falar de obras da lei não foi Paulo, foi Moisés. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Irmãos, olha o que diz Romanos, verso 10. Romanos e Gálatas têm textos idênticos, têm frases idênticas. Embora Romanos tenha 16 capítulos e Gálatas tenham somente 6, elas são quase que gêmeas. Obras da lei, debaixo da lei, esse texto aqui, o único lugar onde ele aparece dentro do Novo Testamento é em Gálatas 3. Romanos 10, verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A palavra praticar aqui é a palavra poieu. É a mesma palavra que está escrita em Gálatas 3,12. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A palavra observar, na verdade, lá deveria ser traduzido como praticar. De fato, aqui foi traduzido como praticar, porque é a palavra obras. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar, fazer obras, o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas, olha o contraponto, a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, citando um texto lá de Deuteronômio 31 ou 32. Então, Paulo está falando aqui de qual lei? Da de Moisés. Vamos ler o verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, de Israel, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Zelo sem entendimento vai dar coisa ruim. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando ele diz o fim da lei é Cristo, fim é objetivo, finalidade. A finalidade da lei é levar a Cristo, não é justificar, é levar a Cristo. Quando Paulo em Gálatas fala que nós estamos debaixo de aio, é a mesma coisa. O aio é o condutor. O aio vai conduzir você a Cristo. Conduziu, o fim aqui, acabou. Agora é o tempo da nova aliança testemunhada na antiga. Você quer cumprir a lei? Então você faça o que Paulo está sugerindo aqui. Então o primeiro a falar de obras da lei é Moisés, não é Paulo. Agora a gente volta em Gálatas 3, verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar, mas a palavra aqui é praticar. Aquele que praticar os seus preceitos, por eles viverá. Então a lei não procede de fé, procede de praticar os preceitos de Deus, no modelo da antiga aliança. Aí no verso, mas só que ao praticar os preceitos de Deus, Deus te coloca debaixo de testemunho de maldição, não que a lei de Deus é maldita. Você estava debaixo de maldição sem Deus. Conheceu o Deus de Israel, quis se circuncidar, foi praticar as festas, você continua debaixo de maldição. Mas agora com entendimento, você sabe que você é um pecador. Você sabe que o pecado está em você. E se você observar a lei mesmo, você vai entender que através do pecado entra a morte. E se o pecado habita em você habita a morte, e você é mortal por isso. Mas se você pratica os preceitos de Deus no modelo da antiga aliança antes de vir Cristo, por eles você vive, senão todos aqueles que... Desculpa o barulho. Senão todos aqueles que praticavam a antiga aliança morreram e não ressuscitarão mais? Ressuscitarão só para um julgamento de punição, de condenação?
Então, antes de Cristo teria que ser praticado sim para você ter vida, mas depois do Filho, isso muda. Já estava testemunhado isso, tanto para judeus como para gentios, não importa, até mesmo os judeus teriam que ser circuncidados pelo Espírito e teriam que receber o testemunho do Filho. Por isso que Paulo disse em Atos 13 que a lei de Moisés não justifica. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Não é que a lei é maldita, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei nesses pontos. Se você fosse pego em adultério naquela época e tivesse 2 testemunhas, você seria apedrejado. A maldição da lei recairia sobre você. No Novo Testamento não é assim. Existe solução. Ainda que você for pego em adultério, tem como consertar isso. É muito difícil, tem um preço para pagar, mas você ainda pode ter vida. Essas maldições da lei foram retiradas e o próprio testemunho de que você está debaixo do pecado também foi anulado.